Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. O colecionador trazendo para vocês uma das coisas que eu acho talvez mais importantes na vida de um colecionador, tá? São aqueles detalhes que parecem detalhes, mas que são fundamentais para você ter uma coleção muito bem organizada, muito agradável de você exibir, de você mostrar, de você compartilhar, etc, tá? É lógico que o colecionador, essencialmente, ele não gosta de compartilhar nada, tá? Essa é uma realidade de colecionador. O colecionador, geralmente, ele tem um ciúmes enorme dos seus itens, tá? Então, dificilmente a gente compartilha no sentido mais amplo. A gente compartilha na aparência, né? É muito bonito você exibir uma coleção muito bem estruturada, muito bem organizada, muito bem preservada, que é o mais importante de tudo, né? O ideal de uma coleção é que ela possa ser passada através das gerações, né? E por quê? A coleção, normalmente, ao longo dos anos, ela vai ganhando um valor enorme. Não só o valor sentimental, mas também o valor financeiro, né? Muitas vezes, alguns itens da sua coleção podem valer algumas fortunas daqui a algum tempo, né? É lógico que isso não acontece de uma maneira esperada ou desejada ou de acordo com a nossa paixão. Não, isso é o imponderável, é um imprevisível. Eu tenho até uma experiência pessoal muito, muito forte sobre o que aconteceu com a minha antiga coleção, porque eu tive uma coleção de tudo, praticamente tudo, e o que a editora Abril Cultural, a Abril S.A., Abril Jovem, lançou lá no final dos anos 80, aliás, final dos anos 70, final dos anos 70, anos 80 até os anos 90, né? Que foi aquele famoso formatinho que muita gente ainda cultua, adora, etc, etc. A minha coleção durou até 2007, ou seja, de 1979, se eu não me engano, até 2007, eu tive absolutamente tudo de Heróis da TV, de Capitão América, Super Aventuras Marvel, o Homem-Aranha, o Hulk, né, Conan, o Bárbaro, todas aquelas publicações, se bem que Conan não era formatinho, né? Mas o restante tudo era formatinho. Eu tive aquilo tudo lá e em 2007 eu decidi me desfazer da coleção. Na época, o Mercado Livre ainda tinha o esquema de leilão, que era maravilhoso, era sensacional aquilo lá. E eu coloquei esses títulos todos à venda lá no Mercado Livre. Meu amigo, foi uma grande e maravilhosa surpresa. Maravilhosa surpresa. Eu vendi a coleção, na época, em 2007, por mais de 10 mil reais. Tá? Era muita coisa mesmo, me deu muito dinheiro. Foi bem mais de 10 mil reais. Eu já não lembro mais o valor exato, porque eu também nunca fiz uma soma. Eu fui vendendo, até vendi bem rápido, em menos de um ano eu já tinha vendido tudo e vendido na base do leilão. Então, meu amigo, as ofertas foram absurdas e valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Também minha coleção estava absolutamente impecável. São essas dicas para você chegar a esse ponto que eu vou gravar esse vídeo aqui agora, que eu vou falar para vocês um pouquinho de algumas dicas que fizeram que uma coleção que começou em 1979 tenha durado quase 30 anos na minha mão, como se estivesse saído da banca de jornal, da livraria naquele dia. Estava absolutamente impecável. Não tinha uma página amarela, não tinha. Tá? Mas isso requer um cuidado especial, muito carinho pelo que você tem, acima de tudo, e, logicamente, algum tempo disponível. Se bem que tempo disponível a gente sempre tem, tá? Basta ter boa vontade. É que nem aquela história de academia de ginástica, né? Todo mundo dá aquela desculpa, eu não tenho tempo para fazer ginástica, eu não tenho tempo para academia, não sei o quê. Mentira. Tem sim. Você pode ter certeza que você passa um bom tempo do seu dia aí fazendo coisas meio bobocas, meio bobas, enfim. Mas isso aí é direito de cada um faz o que quiser na sua vida. Eu só acho que a gente não tem o direito de dizer que não tem tempo. É meio complicado isso. Mas vamos lá. Então vamos objetivamente aqui. Fiz até uma listinha aqui que eu vou ter que me acompanhar, porque são vários detalhes que são simples, são coisas muito simples de você fazer, mas que eu tenho que lembrar, né? De cara, a primeira coisa que você tem que pensar na hora de você ter uma coleção, seja ela de livros,
de quadrinhos, seja de CDs e LPs, de Blu-rays, de rock ou de filmes, o que for, você tem que ter um local apropriado para conservar. Local apropriado. Tá? Local apropriado, acima de tudo, é um local altamente esterilizado. É lógico que eu não estou falando para você fazer uma esterilização com uma empresa, não é nada disso não. A esterilização que eu falo é uma coisa simples. Tem que ser um local livre de luz direta. Luz direta é criminoso. Ele queima o que é branco, ele amarela tudo que é branco e também desbota o que é colorido. Amarelo o que é branco, desbota o colorido. Então, luz direta é um crime total. Nada de local que bata sol direto. Não pode, esquece. Umidade é um crime. Umidade em livro, em quadrinhos, ele vai embolar as páginas todas, vai comprometer toda a estrutura do livro, da revista, do que for, tá? Então, esses dois aí estão proibidos. Sol, luz direta e umidade. Muito bem. Além disso, logicamente, a sua estante, seja do que for, tem que estar livre, completamente livre, de traças e cupins, que é uma praga maldita, tá? Lógico que eu, por exemplo, uso aqui atrás, vocês estão vendo aqui atrás, essas estantes de caixote de feira, que é uma solução. Por quê? É uma madeira já muito envelhecida, já muito endurecida, que os bichinhos não conseguem mais viver nela. Então, não precisa ser desse jeito, não. Você, por exemplo, tem estruturas de metal que são muito boas, que suportam bem os livros. Lembrando também que estante de livros, seja de livro de quadrinho ou seja de livro de literatura, eles são muito pesados. São extremamente pesados. Então, a sua estante tem que ter uma estrutura muito forte. A maior parte das estantes de madeira que estão pelo mercado, todas lindas e maravilhosas, não servem para isso. Não servem. Elas vão entortar, elas vão empenar assim que você puser alguns livros ali em cima. Principalmente os livros de quadrinhos, esses que eu estou mostrando aqui atrás novamente, né, que são muito pesados. Imagina ônibus em estante de madeira. Dificilmente você vai conseguir. Essa daqui não, porque essa aqui é uma estrutura extremamente forte e uma estrutura dupla. Um caixote em cima e um caixote embaixo. E o espaço, o vão, é um vão tranquilo. Tá entendendo? Que é outra questão importante. O vão entre uma pilastra e outra da estante não pode ser muito grande, tem que ser o menor possível. Por quê? Porque com o menor possível você vai ter uma estrutura muito mais robusta, muito mais compacta, capaz de durar anos e anos e anos. Essa minha estante aqui, lógico que ela foi crescendo ao longo dos anos, mas ela já tem, os primeiros caixotes aqui já devem ter quase 20 anos, um pouquinho menos aí, uns 15 anos, deve ter uns 15 anos, os primeiros caixotes. Logicamente, ela foi crescendo conforme a necessidade, tá? Então, é muito importante, já falei aqui da luz direta, proibido, da umidade, é a estante estéril e com uma estrutura robusta. Hoje em dia se faz muito aquelas estantes que são aparentemente de madeira, mas na verdade elas têm uma estrutura de ferro e em cima só vem uma madeira para fazer um acabamento, para ficar bonitinho, mas a estrutura é de ferro. Essa é absolutamente impecável. Se você for fazer de madeira, aí você vai ter que lembrar disso. Vai ter que ser prateleira grossa e com um vão de no máximo assim, uns 40 centímetros entre uma pilastra e a outra da estante, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Bom, aí nós vamos chegar à posição adequada dos livros. A posição adequada dos livros, o ideal é você colocar eles deitados. Lógico que porque é a posição que não vai perturbar a estrutura do livro. Só que fica feio você acumular um monte de pilha de livro um em cima do outro, né? E o ideal é você fazer uma composição igual a minha aqui atrás, que é mais bonita, é mais agradável de ver, é mais fácil de você olhar. Como é que você vai mexer numa pilha com um livro que está lá embaixo? Imagina isso aqui tudo empilhado. Ia ser uma coisa horrorosa, né? Uma coisa muito feia. Então só existe essa possibilidade aqui para os livros de capa dura. Livros de capa dura, o ideal é essa estrutura aqui atrás. Lógico. Os de capa mole, os chamadas brochuras, ou soft cover, como o pessoal gosta de falar em inglês, né? Soft cover, ou capa cartão, aí tem que ser empilhado.
E aí você tem que tomar o cuidado para fazer pilhas que normalmente fique um trecho, alguns empilhados com a lombada virada para frente e outros com a lombada virada para trás. Seja a lombada quadrada, aquela lombada canoa que chamam, né? Lombada quadrada, ou seja a lombada grampo, né? Lombada grampo. Também você tem que fazer uma intercalar as capas viradas para um lado, as capas viradas para o outro, para que a sua pilha fique equilibrada, senão não vai ficar equilibrada. Além disso, evita que a revista acabe ficando meio torta, meio, né, enjambrada ali, possa causar algum problema, tá? Então, basicamente, se a capa é dura, posição de livro normal. Se a capa é mole, aí você vai ter que empilhar, não tem jeito. Ou então, uma ideia que eu já tive e ainda não coloquei em prática, que são aquelas estantes muito típicas de loja, que é aquela estante em que você coloca como se fosse um arquivo, né? Como se fosse aquelas gavetas de arquivo, que você puxa a gaveta e fica todo as pastas ordenadas. Aquela organização ali é maravilhosa. Mas ali você vai ter que mandar fazer um móvel específico com aquelas gavetas que você não vai poder botar tudo em exposição. Então você vai ter que fazer uma estrutura de um móvel. Eu já vi alguns por aí que é interessante, que é tipo um arquivo, aqueles arquivos antigos de repartição pública, né? Que você puxa a gaveta e as revistas estão enfileiradas ali numa posição bastante agradável. Essa solução eu acho excelente, maravilhosa, mas aí você tem que mandar fazer um móvel específico para isso e não é fácil achar quem faça, tá? E aí me leva ao próximo ponto. Nas revistas de capa dura, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, o basicão aqui, ó. Tá aqui a revista dos Inumanos, Inumanidade, dentro de um saco plástico grosso, nada de polipropileno, que aquilo ali abre com uma facilidade, não. Um saco de plástico grosso, vai ter que gastar um dinheirinho aí e procurar também, que às vezes não é fácil achar, e aproveitar todo saco transparente que você encontra, você guarda, que pode ser que daqui a pouco você precise para uma edição como essa aqui, tá? Isso aqui é fundamental. Tem gente que pensa, mas não estraga a revista ficar dentro do saco plástico? Ao contrário, dentro do saco plástico, a revista se conserva, principalmente pelo efeito do próprio ar. O ar deixa a parte de cima, principalmente a parte de cima, a parte de trás também, e às vezes até a parte de baixo, também ficam amareladas com o tempo, com uns pontinhos, que é uma oxidação natural do papel. O papel oxida em contato com o ar, tá? Eu tinha até um exemplo aqui, mas eu acho que eu já me desfiz, de uma edição que eu deixei sem, se não me engano, foi até o Ghost in the Shell, uma edição do Ghost in the Shell que, como ela ficou ao tempo, logo a parte de cima, a parte do lado e a parte de baixo das folhas estavam completamente cheias de pigmentos amarelos, que é a oxidação do papel em contato com o ar. Então o saco plástico é fundamental para proteger os seus livros. Realmente não fica tão bonito na estante com saco plástico. É claro que não fica. Seria muito bonito, mais bonito botar simplesmente os livros ali com aquela lombada e tal. Mas acontece que isso não funciona. Um detalhe assim, que eu falo sempre é o seguinte, graças a Deus acabou essa moda idiota que teve lá pelo 2012, 2015 mais ou menos, de lombadas decoradas. É muito bom para eles que querem vender todos os números, todas as edições. Para o colecionador não é bom, porque você acaba comprando coisas que você não gosta apenas para ter a lombada decorada. Eu tenho alguma coisa aqui, mas está até meio escondida, não sei se dá para ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Essa edição aqui, aquela capa vermelha da Marvel, que é uma lombada decorada. A minha lombada decorada já foi, não tenho lombada decorada nenhum. Porque boa parte dos títulos, talvez até a maior parte naquela coleção vermelha, não me interessava, eu não gosto e tal. Como colecionador, você tem que ter muito critério, fazer um recorte bem pequenininho, porque senão você não tem como guardar isso tudo e nem dinheiro para comprar isso tudo, né? Então tá aqui, saco plástico é fundamental também. E aí, ainda falando da capa dura, do saco plástico, e aí, como é que fica a questão dos ônibus? Ai, ônibus, né, gente? Eu odeio ônibus, mas infelizmente tem títulos que você só vai poder ter se você comprar o ônibus, porque não existe outra publicação de qualidade, uma publicação boa, né? E eu tô falando, por exemplo, aqui, ó, X-Men Tesouros Ocultos,
Tesouros Ocultos X-Men, do John Byrne, né? O gênio John Byrne. E aí você vai querer colocar naquela posição de livro, logicamente, né? É super bonitinha a lombada dele, apesar de ser uma estúpida, um tijolo, mas a lombada é legal, tal, não sei o quê. E aí você vai, logicamente, também botar dentro de um saco plástico. Beleza? Perfeito. E o miolo? Você sabe o que acontece, gente? O papel aqui dentro da capa, ele pesa muito. Pesa muito. Papel é uma coisa que pesa absurdamente. E quando você faz isso, o que acontece? Fica esse vão aqui, ó. Olha o vão que tem entre a capa, né? A capa e a capa dura e o miolo. A tendência, o que é? Com o tempo, ficando nessa posição, o miolo vai pesando muito e vai tombando dentro da capa. E acaba o papel apoiando no chão. Com isso, o que você tem? Você tem uma distorção, você tem uma queda, o miolo pode vir até a soltar com o tempo, ou então ficar meio frouxo, meio coisa. E aí eu criei uma estratégiazinha. Eu criei um suportezinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Isso aqui é um suportezinho que pode ser de isopor, pode ser de plástico. É uma estruturazinha que você encontra em embalagens, de uma forma geral. Você corta na medida certinha e coloca embaixo, de tal forma que o miolo, quando você apoia o livro, fica apoiado na estruturazinha. E o miolo não desce, ele fica apoiado. Tá bom? Isso aqui é um macete, é um quebra-galho. Você pode já ter tido problema de miolo que ficou solto dentro do livro, apoiado nessa posição, tá? Muito bom. Continuando aqui. Depois da capa dura, aí vem a capa mole, a capa cartão, etc. Que você normalmente vai empilhar. Muito bem. Saco plástico, nem preciso dizer. Tem que ter saco plástico, tem que botar no saco plástico. Mas aí basta botar no saco plástico? Não. Não basta, porque várias coisas podem acontecer, vários acidentes, o próprio peso pode acabar prejudicando a publicação. E também você, na hora de acomodar aquilo empilhado, você vai ter problema, pode ser que aconteça também alguma coisa. E se você for adiante e construir aquele armário, aquele arquivo, para você puxar a gaveta e as revistas estarem em posição de LP, de disco, em loja, essa coisa toda, ou em loja de quadrinhos mesmo, né? Você vai precisar de o que os americanos chamam de backbone. O que é backbone? Backbone é uma estrutura de cartão. Tá aqui, ó. Uma estrutura de cartão. Os americanos até vendem isso. Aqui no Brasil é difícil. Mas lá fora eles usam esse backbone para manter a revista rígida. Essa revista aqui ela é bem fininha, ela é bem antiga. É uma revista bem antiga aqui, não sei, agora não vou lembrar, 1987. Essa revista aqui é de 1987, uma edição bem difícil de encontrar, do Homem-Aranha com a Red Sonja, a Sônia Vermelha, a Sônia Ruiva, etc. Aliás, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre o filme novo da Red Sonja, pelo amor de Deus, gente. Bom, então o backbone é essencial, seja para você empilhar a revista, ela está muito mais rígida, você poder botar várias em cima, ou seja, para aquela situação ideal, maravilhosa, que é você poder botar as revistas nessa posição, né, em que você puxa uma gaveta e vai procurando a revista que você quer. Essa é a situação ideal e, se Deus quiser, em breve eu vou ter também uma estrutura dessa para mostrar para vocês. Tá? Aí tem esse backbone, tal, que normalmente você pode usar assim, botando por trás da revista, ou você pode fazer assim, como eu botei aqui, ó. Olha o backbone aqui dentro, tá vendo? O branquinho aqui é o backbone que sobra da revista. O backbone não pode ser menor do que a revista, tá, gente? Ele tem que ser maior. Por quê? Porque ele vai proteger a revista como um todo, tá? Então, backbone, e no caso aqui, como a quarta capa também é uma quarta capa decorada, bonita, tem a ver com a edição, não é uma propaganda. Aqui a quarta capa, nem estou aparecendo aqui porque é uma propaganda. Naquela época se vendia o espaço de trás da revista para propaganda. Eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui é uma propagandazinha boboca de acho que isso aqui é um jogo, RPG, alguma coisa do tipo. Então isso aqui não tem necessidade de eu ficar expondo. Agora, como esse Homem de Ferro aqui, por exemplo, a quarta capa é decorada, tá? Uma imagem bem bacana, aí eu boto o backbone por dentro da revista.
Backbone tem que sobrar, tá? Aliás, aqui tá sobrando até pouco, mas tá resvés. Tem que ter o backbone na sobra. Aqui embaixo também tá aparecendo o backbone, tá vendo? Muito bem. E aí você tem a revista. Vou mostrar mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Isso aqui é um sketchbook do Adam Hughes, maravilhoso, bem novo esse aqui, 2024. Então, aqui, ó, olha o backbone aqui, ó. Tá vendo? O backbone está aparecendo aqui, sobrando em cima, sobrando aqui, e embaixo também sobrando. Tá? E por quê? Porque a quarta capa também é uma imagem do meu querido Adam Hughes, que eu adoro. Vou mostrar ainda mais um exemplo aqui. Às vezes, como o backbone americano ele é mais ou menos padronizado, você vai ter que improvisar. Você vai comprar um cartão grosso, e vai fazer isso que eu fiz aqui, ó. Mulher Hulk. Eu peguei um papelão grosso, cortei, vou até abrir aqui para vocês verem. Aqui. Dá trabalho, gente. Não é a coisa que você faz de uma hora para outra. Aqui, ó. É meramente... Aliás, eu até aproveitei um cartão velho que eu tinha aqui da Kodak, da época da Kodak, tá vendo? Eu aproveitei. Esse aqui não fui nem eu que cortei, esse aqui foi o que eu aproveitei. Aí eu peguei, tá aqui a revista, botei aqui dentro, pronto. A revista está completamente preservada. E essa daqui é uma graphic novel lá de 1990. Olha o estado disso aqui, gente. Está absolutamente impecável. Tem até o John Byrne aqui no final, aqui, ó. Aqui tem o John Byrne aqui, uma foto. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu posso mostrar. Você vê que até as páginas não estão amareladas. Olha como é que a página não está amarelada. Por quê? Por causa do meu querido saco plástico. Oh, que maravilha isso aqui, gente. Isso é ótimo. Bom, então nós passamos, acho que eu já mostrei bastante. Eu vou mostrar mais um saco plástico aqui. Então, passamos da fase aqui dos formatos. Muito bem. Além disso, é fundamental, essencial, que você tenha muita organização. E a organização é permanente. Ou seja, não é uma organização que você fez uma vez na vida e vai permanecer sempre a mesma. Até o final da sua vida. Não é. Você tem que estar sempre revendo a organização que você fez para dar continuidade, para ver se ainda está funcionando direito. Então, isso é muito, muito importante. Uma das coisas, um critério que você pode usar, você tem vários critérios que você pode usar para ordenar a sua coleção. O mais lógico, o mais simples, são pelos títulos. Você colocar os títulos em ordem alfabética. É uma maneira de você fazer isso. Você pode fazer a mesma coisa acrescentando a divisão por editoras, né? Como no meu caso as editoras são basicamente duas, DC Comics e Marvel, fica um pouquinho mais fácil, apesar de que eu tenho um trecho aqui, algumas prateleiras que são outras editoras. Mas basicamente aqui desse lado eu tenho DC Comics e desse lado aqui eu tenho Marvel Comics, tá? Logicamente aqui no meio tem coisas que são de outras editoras, tem algumas prateleiras que são de outras editoras. Dentro das editoras, eu coloco os títulos em ordem alfabética. É um critério. O outro critério que eu estou passando a adotar agora é a questão por ordem cronológica, pelo tempo. Então, para isso, o que eu faço? Eu boto aqui no plástico, não é na edição não, tá? No plástico, eu boto o ano em que a edição saiu, tá? E aí eu ordeno por ano. Eu estou achando esse critério atualmente melhor. Por quê? Porque eu sei mais ou menos como é que foi a evolução das histórias em quadrinho durante os anos, desde os anos 60 até hoje. Tá bom? Bom, isso aí é um critério. Você então tem o critério por editoras, o critério por títulos e o critério cronológico por anos. E dentro deles você vai ter que criar o critério ordem alfabética ou alguma coisa parecida com isso. Então foi o que eu falei. Aí isso daí tem que ser feita uma revisão permanente, não só da organização, como também dos títulos, para ver se você continua gostando deles da mesma maneira. Porque é um título que você comprou numa época, pode até ter gostado, mas depois você não tem mais vontade de ler, é sinal de que ele perdeu o seu valor. Ele não se consolidou. Eu sempre falo isso. A consolidação dos títulos. Tem títulos que você lê depois de 40 anos e continua achando sensacionais.
Outros não, eles perdem o valor. Eu tenho feito, inclusive, vídeos comentando sobre títulos que vão para a garagem, para o porão ou para o sótão. Eu sempre brinco com essa história. E você realmente tem que fazer isso periodicamente. Eu agora tenho avaliado os títulos de 2013, 2014, da nova Marvel, e tenho visto que tudo aquilo ali não vale a pena ser mantido na coleção. E aí eu vou retirando aos poucos. Inicialmente eu guardo na minha garagem e posteriormente eu me desfaço. Se eu achar que tem algum valor econômico, eu tento vender. Se não achar, eu levo para um sebo o mais conservadinho possível. Eu boto dentro do saco plástico. Do jeito que eu estava guardando, eu levo para o sebo e pego lá um trocado lá qualquer e passo adiante para alguém que queira ler, para alguém que queira colecionar, porque logicamente os nossos gostos são diferentes e às vezes uma coisa que não me agrada vai agradar uma outra pessoa. Ótimo, maravilhoso, que bom que seja assim. Então não maltrate os seus títulos, principalmente aqueles que você quer guardar para os seus filhos e para os seus netos, e também mesmo aqueles que você depois não tem intenção de manter guardado, tá? Porque qualquer coisa diferente disso, gente, você deixa de ser um colecionador e passa a ser apenas um acumulador, tá? Acumulador não tem nada, tem uma pilha de coisas que só serve mesmo daqui a algum tempo para pegar e jogar no lixo, porque não vai servir nem para doação, não serve para mais nada. Então, critério é fundamental. Eu já gravei vídeo falando sobre o critério de colecionar, como você deve fazer um recorte bem pequenininho para ter capacidade de fazer uma coleção legal, bacana, sabe? Que dê prazer de você rever e mostrar para os outros e etc. Tá bom, gente? Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, mas as dicas de um colecionador não são poucas, são muitas dicas pequenas. E eu vou aproveitar para vocês para comentar. Comente o que você achou das dicas. Achou válida? Não achou? Tem alguma dica para me dar? Eu vou adorar, eu vou avaliar, eu vou pensar no assunto. E, acima de tudo, se você chegou até aqui, deixa o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E se inscreva no canal, que nós vamos ter muito mais dicas para vocês. Tá bom, gente? Até a próxima.